Pastora Maiara, em nome de Jesus. Pai, aqui está a tua filha, Pastora Maiara, Senhor, vai trazer a palavra, a qual ela buscou do Senhor a direção, e eu creio que essa palavra revelada vai vir na tábua dos nossos corações, e vamos sair daqui na direção certa, papai, porque o Senhor é Deus, eu creio, Pai. Pai, usa a tua filha de uma forma sobrenatural, papai. Teus dons espiritual sobre a vida da tua serva, da tua filha, Pai. Que ela possa ter liberdade para poder pregar a tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu creio, Senhor, nessa grande cura, nessa grande libertação, através da ministração da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pastor. Deixa Deus ser Deus. Amém. Salve a igreja para o Senhor. Amém. Amém, igreja. Já abriu sua Bíblia em João, capítulo 6. No finalzinho, amados, né, se aqui terminar a palavra, nós vamos fazer a oração da ministração e já vamos orar por aqueles que estão enfermos, pelos que estão nos visitando, por aqueles que estão aguardando cirurgia ou no processo de enfermidade. Temos bastante vidas para apresentar esta noite. E vamos fazer isso já na oração após a ministração. Amém, amados? Enquanto isso, vamos lá em João, capítulo 6. A palavra é para o Senhor. E foi o Senhor, viu, amados? Essa é uma palavra que eu meditei nela bem no início da semana, ou foi no final de semana. O Senhor me deu a graça de compartilhar dentro do meu lar. E quando eu soube dessa oportunidade, foi na hora que o Espírito Santo já me confirmou. Mas ele é aquele amado, não adianta de querer fazer esboço, né? Eu até trouxe a anotação, que eu já tinha feito no início da semana, mas não estou nem apegada, porque ele já foi falando outras coisas durante o culto, então nós vamos deixar ele falar, amém? Amém. Glória a Deus. Em João, capítulo 6, amados, vou acompanhar aqui no meu celular, porque a minha tradução é um pouquinho diferente. Então eu vou acompanhar aqui no celular. No versículo 11, diz assim: Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Amém, amados? Pode se assentar, mas continue com a Bíblia aberta, que nós vamos continuar agora aqui nessa mesma passagem. E, amados, essa passagem é muito conhecida, né? Nós sempre falamos da multiplicação dos pães e peixes, um milagre, uma manifestação de Deus. Nós vemos que o nosso Jesus Cristo, Ele é aquele que age no espiritual, Ele é aquele que nos traz resposta, provisão no que é espiritual, mas também naquilo que é físico, naquilo que é nossas necessidades. Amém, igreja? Amém. Mas o Senhor, Ele me fez meditar de uma forma diferente nessa mensagem. Eu gostaria de ler com vocês agora só o versículo 35, que diz assim: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Amados, o que Jesus trouxe através dessa mensagem na minha vida, e eu creio que vai trazer hoje aqui à igreja, é que há um agir de Deus, uma manifestação sobrenatural naquilo que nós temos buscado, naquilo que é a nossa necessidade. Eu sei que cada um de nós aqui, amados, estamos esperando um milagre que é extraordinário. Sim ou não, igreja? Sim. Será que é só eu que estou com as causas impossíveis, como foi ministrado aqui na abertura? É só eu ou você também tem seus impossíveis? Sim. Todos nós temos. E através dessa palavra, amados, Jesus me fez refletir, tem me feito refletir, amados, porque a mensagem, ela realmente se renova a cada manhã, cada dia algo diferente que o Senhor ministra. E Ele me falou, amados, tem me falado que para cada milagre há uma estratégia. Amados, nós temos situações em que Jesus vai até a pessoa. Nós vemos um paralítico no tanque de Betesda. O paralítico estava no tanque, sim ou não, igreja? Sim. Ele estava onde, igreja?
vai lá, passa na frente, eu fico aqui. Não tem como eu ser curado. Mas Jesus olha para ele, fala, faz um favor para os dois. Pega o teu leito, a tua cama, levanta aí. Então a estratégia de Jesus, amados, que ele sabe que nós não temos situações, não tem como andarmos. Isso, amados, é muito característico do início da nossa conversão. Isso é muito característico do início da nossa caminhada. Na verdade, não é nem da nossa conversão, porque às vezes nós não estamos nem convertidos, porque esse paralítico, amado, não está convertido. Porque o tanque de Betesda ele é até tido como um lugar, amados, de heresia. Quem estava ali é quem já não estava crendo na fé em Deus em si, mas em uma superstição, vamos assim dizer. Mas Jesus sabe que aquele homem não tem mais condições de sair de lá, e ficando lá também não vai receber o que ele precisa. Então Jesus fala, a única forma desse homem me conhecer é eu indo até ele. Jesus se revela a ele. Mas, primeiramente, melhor, Jesus não se revela a ele, revela o seu poder a ele. E tem nós, amados, muitos de nós viemos a Jesus assim, pelo poder dele. Sim ou não, amados? Sim. Pelo aquilo que ele fazia. Nós vimos ou ouvimos, aquilo nos chamou a atenção e falou, opa, eu preciso desse milagre. Eu preciso dessa resposta. Eu preciso dessa libertação lá na minha casa. Eu preciso que tal vida seja alcançada. Eu preciso parar de sofrer. Eu preciso sair da depressão. E amados, nosso Deus ele é tão bom, tão gracioso, tão misericordioso, que mesmo sabendo que o nosso coração está assim, sabe o que ele faz? Ele usa isso de isca para depois se revelar a nós. Porque mais tarde esse paralítico vai ao templo. E indo ao templo, quem ele encontra? Ai, isso tem fé, eu estou sabendo. Quem ele encontra? Jesus. E aí Jesus se apresenta. E aí Jesus fala aqui, agora você veio ao templo. Primeiro eu fui até você para te dar a resposta daquilo que você precisava. Agora, para me conhecer, você vai ter que vir na minha. Glória a Deus. Fiel. Então, amados, tem milagres que são assim. Tem milagres que é Jesus que vem até nós. Isso é característico muito do nosso início de conversão. Ou como eu disse, às vezes nós não estamos nem tentando se converter, mas mesmo assim Jesus faz isso, amados. Faz. Mas também tem momento, mesmo depois de 10 anos, 20 anos, 30 anos de batizado, que Jesus tem que vir, senão nós não sai do lugar, né, amados? Depois sou eu. Há momentos, amados, que nós vamos ter que correr o risco pelo milagre. Há momentos que Jesus está passando e estamos como a mulher do fluxo de sangue. 12 anos. Já fizemos de tudo, já gastamos todo o nosso dinheiro, todos os nossos recursos, já acabou todas as possibilidades humanas de nós resolvermos um problema. Mas a gente conhece Jesus, a gente sabe quem Ele ama. E às vezes estamos sendo até mal vistos, amados. Porque o pior dessa mulher, amados, não é ela sangrar por 12 anos. Isso é terrível. E para as mulheres aqui bem sabem. O homem pode achar até meio assim, mas quem é a mulher que sabe do que é 12, consegue imaginar o que seria 12 anos. Mas, amadas, imagina que isso não é o pior do que ela está passando. São 12 anos que ela não convive em sociedade. 12 anos sem receber um abraço de um pai, de um amigo, de uma mãe, um carinho, um afeto. Talvez ela tenha
5 minutos de conversa. Então não venha me dizer que aqui você não veio necessitando de nada. Que eu e você estamos em busca de Cristo porque não precisamos de nada. Porque pode não ser identificado fisicamente, mas espiritualmente não. E essa mulher, amados, para receber a cura, ela precisa correr o risco. Correr o risco de ser mal falada. Correr o risco de ser apedrejada. Porque se ela fosse pega, amados, era isso, era a morte. E, amados, tem milagres que eu e você vamos ter que fazer isso. Vamos ter que nos arriscar. Não vamos poder nos importar com o que falam da gente ou o que pensam de nós. Se nossa família é crente, se não é crente, se tem alguém orando, se não tem alguém orando. Se o marido vai vir, se o marido não vai vir, se os filhos vão vir, se os filhos não vão vir, se o parente, se o vizinho. Se a igreja... Ah, mas o pastor não falou comigo, mas você vai ter que se arriscar. Ah, mas ninguém aceita. Vai ter que arriscar. Mas ninguém me compreende. Você vai ter que arriscar, porque ninguém compreendia aquela mulher, amados. Ela não podia simplesmente chegar na multidão e falar: Jesus, me cura. Ela não podia. Porque se ela fosse identificada no meio da multidão, ela corria o risco de ser morta. E tem momento, amado, que a gente vai ter que engolir a nossa dor. Vai ter que engolir o nosso choro, as nossas angústias. Ignorar a multidão, ignorar o risco e ir. Ela não podia falar, mas ela podia tocar. Ela não podia ser vista, por isso ela se humilha. Ela vai pelo chão. Glória a Deus. Mas ela sabe quem ela está buscando, mas sabe por que eu e você não estamos nos arriscando mais? Sabe por que eu e você não estamos dando mais a cara pelo Evangelho? Sabe por que eu e você já muitas vezes estamos engolindo, já não estamos falando, já não estamos evangelizando, já não estamos orando pelas pessoas? Porque nós não sabemos quem Jesus é. Essa mulher corre o risco de vida. Essa mulher, ela se humilha para receber uma cura, mas ela sabe quem ela está buscando. Agora eu e você estamos 12 anos. Talvez estejam 12 anos aqui usando a simbologia dessa passagem, mas talvez você esteja menos tempo ou até mais tempo com a situação. Já esgotou todos os recursos, você não sabe mais o que fazer. Mas ao invés de ir naquele que resolve, você continua tentando dar um jeitinho. Tudo porque você não conhece quem é Jesus. Olha. E continua quebrando a cara. E os traumas só vão aumentar. Talvez você venha me dizer aqui: Maiara, mas eu já até fui na igreja. Maiara, mas eu já até conversei com o pastor, eu já até falei com tal irmão e eu só me decepcionei. Então, entenda. Você conheceu o pastor, você conheceu o irmão, mas você não conheceu quem era Jesus. Desculpa, amado, eu não falo isso da boca para fora. São 34 anos da minha vida, a minha vida inteira, buscando a conhecer Jesus. E eu falo buscando, amados, porque não tem como eu dizer para você que eu conheço Jesus por completo. Isso seria impossível. E você acha que em 34 anos eu nunca me decepcionei com a igreja? Você acha que em 34 anos nunca fecharam a cara para mim? Você acha que em 34 anos eu nunca falhei com alguém? Você acha que em 34 anos eu não pisei na bola com alguém aqui de dentro? Mas
quando assumimos a posição de liderança, respondemos também pelos liderados, pelo que fazemos por essas vidas. Não pelo que vocês fazem, viu? Não é assim não. Nós não respondemos o que vocês fazem, não. Nós respondemos por aquilo que fazemos a vida de vocês. Mas a gente vai estar na mesma fila prestando conta para o Senhor dos Senhores. Então, amados, há milagres que é necessário um risco. Há milagres que aí você vai ter que correr atrás. E agora chegando aqui em João 6. Esse é um milagre, amados, muito diferente. Eu li 2 versículos com vocês. O primeiro versículo é o momento em que Jesus ora, dando graças. Entenda, amado, Jesus não está orando para Deus multiplicar o pão. Jesus está orando como se Deus já tivesse multiplicado. Ele deu graças. Para você entender, essa oração que Jesus fez é essa aqui, ó. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que trazes o pão da terra. Foi essa oração que Jesus fez naquele momento. Essa é a oração de graças. Tem um nome hebraico que eu não vou arriscar hoje, meu hebraico também é hebraico. Estão só 34 anos sem falar hebraico. Então eu não vou arriscar falar o nome da oração em hebraico. Ele pediu para multiplicar o pão? Não. Ele falou, Deus, vem, multiplica. Tem mais de 10 mil pessoas. A Bíblia vai falar que são 5 mil homens. Sim ou não, igreja? Sim. Pela minha estimativa, são mais de 10 mil. Porque, amados, no geral, na população, sempre houve mais mulher do que homem. E se tinha 5 mil homens, é bem provável que havia mais do que mulheres. E, amados, se tem mulher, tem o que junto? Me fala aí, igreja. Filho, criança. E naquela época, amados, não era que nem mais não, fazendo 1 ou 2 não. Né? É no mínimo 3. Meia dúzia, né, pastora? Então, chutando baixo ainda, era no mínimo 10 mil pessoas. Eu não vou falar homens, porque a Bíblia deixa claro, era 5 mil homens. Mas chutando baixo, 10 mil pessoas. Deus, dá 10 mil pães, foi essa a oração? Bendito és tu, Senhor. Deus, tu és bom. Sabe, amados, porque eu e você vivemos a bondade de Deus? Porque Ele é bom. Glória a Deus. O fruto do Espírito vai falar que tem a benignidade. E ser benigno, amados, é diferente de ser bom no nosso contexto, falando na nossa linguagem portuguesa. Quando nós falamos bendito és tu, ou até mesmo quando falamos Senhor, tu és bom, não estamos falando do que Deus faz apenas, mas de quem Ele é. Porque o próprio Jesus vai falar, amados, que nós sendo maus, sabemos dar boas coisas. Ou seja, quem é ruim pode fazer o bem? Sim ou não, amados? Sim ou não, amados? Sim. Nós temos um político famoso aí que ele falava, eu roubo, mas eu... Roubar é coisa de quem é bom ou ruim? Ruim. Ruim, amados, no sentido de caráter humano, sim ou não? Porque Jesus vai falar, vocês são maus, ou seja, vocês são corrompidos, mas vocês sabem dar boas coisas. Ou seja, até quem é mau sabe fazer o que é bom. Mas há uma passagem que Jesus vai confrontar um jovem que pensa que é esperto, um jovem que pensa que é que nem eu e você, pensa que pode dar um jeitinho com Jesus para receber o milagre. Ele vai falar, Senhor, bom mestre. Aí Jesus já chega dando aquela que Jesus faz no nosso coração, amado.
bajulação, não de quem conhecia, não de quem tinha relacionamento. E Jesus conhece. Jesus sabe quando a gente está elogiando, porque vemos, porque reconhecemos, ou só porque a gente está querendo se passar por santo. Ele conhece, amados. Mas ele é misericordioso, ele responde o jovem. E ele responde o jovem, amados, com a esperança de que ainda aquela palavra entre no coração dele. Ele sabe que o coração do jovem está enganoso, mas Jesus também conhece a sua palavra, e a palavra dele é vida. Só que entenda, amados, não confunda que Jesus fala que a palavra dele cumpre o objetivo para o qual ela é enviada. Essa palavra, amados, tem promessa de vida eterna, sim ou não? Sim. Mas essa palavra também tem promessa de perdição eterna, sim ou não? Sim. Então, amados, entenda, a palavra, ela cumpre o propósito para ela qual é enviada. Ela cumpre. Entenda, ela cumpre. O problema é o que eu e você vamos escolher dela. Porque ela tem promessa de vida eterna, mas ela também tem promessa de perdição eterna. Então, amados, ele ainda lança a palavra na vida do jovem, confrontando, primeiramente. Só tem um que é bom, que é Deus, é o Pai. Ou seja, Jesus está falando, ei, você não me conhece. Você pode estar me elogiando, mas você não sabe quem eu sou. E o jovem, amados, podia ter parado por aí. Podia ter sentado para aprender. Podia ter falado, não, agora é a hora de eu então conhecer Jesus. Porque Jesus já está chegando nele com correção. Então agora é a hora dele se preocupar em dizer para Jesus, Jesus, o que farei eu para ganhar a vida eterna? Maiara, mas a pergunta dele é legítima. A pergunta é, mas a intenção do coração? Não. E amado, não está nada no script, tá? A pergunta é legítima, mas a intenção não. E Jesus é aquele amado que nos dá corda. Não porque quer nosso mal, mas porque ele ainda está tentando. E Jesus é misericordioso, porque Jesus ainda fala: não roubarás, não matarás. É simples, cumpre os mandamentos, né? Faz tudo certinho. Jesus sabia o que estava por vir, sim ou não, igreja? Sim. Amado, se no mínimo ele não sabia, no mínimo ele já estava preparado, um dos dois. Porque, amados, temos que entender que Jesus estava na condição humana. Havia coisas que o Pai revelava, sim ou não? Mas você lembra que Jesus orava? Vocês lembram que Jesus orava? Vocês lembram que Jesus ia para o templo? Por quê? Porque assim como eu e você, ele tinha que buscar para ter resposta. Assim como você e eu, ele tinha que buscar para ter relacionamento com Deus. Então, talvez Jesus já soubesse todo o script da conversa. Talvez o Espírito Santo já falou, o que ele vai responder isso. Mas talvez não, amados. Mas se ele não sabia, no mínimo ele já estava preparado. E Jesus estando preparado, o jovem fala, mas Senhor, eu faço tudo isso aí desde que eu nasci. Igual eu, né? Estou 34 anos na igreja, Senhor. Faço isso, ó. Eu não roubo ninguém, não mato ninguém, não moro com a mulher de ninguém. Jesus está, tá bom. Mas assim, então, vende tudo que você tem e voltou lá para o começo. Você lembra que no começo ele não conhecia Jesus? Sim ou não, igreja? Eu falei no começo ele não conhecia Jesus. Jesus está falando, siga-me é porque ele conhece? Vem que ele conhecer. Vem andar comigo. Ela tem que deixar tudo. Entenda, amados? Jesus não pede isso porque ele quer ver o menino pobre. Jesus pede isso porque ele sabe quem é o verdadeiro Deus. Porque ele podia até não roubar, ele podia não matar, ele podia não adulterar.
Mas o resumo dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Amados, o jovem não teve sequer a coragem de falar um A para Jesus. O dinheiro, o que ele possuía, dominava tanto o seu coração, que ele não ousou sequer fazer mais um questionamento. A Bíblia fala apenas que ele se entristeceu. E foi embora. Amados, eu não sei nem por que eu cheguei até aqui. Não sei se foi assim. Terceiro, amados, e quando Jesus ora, bendito és tu, ele está reconhecendo verdadeiramente quem Deus é. E não adianta nós orarmos abajulando o Senhor. Nós temos que saber quem Ele é. E Jesus sabe quem o Pai é, sim ou não? Sim. Então, quando ele não ora multiplicando o pão, ele ora reconhecendo quem? Bendito és tu, Senhor, nosso Deus. Em outra tradução, na tradução hebraica, vai ser Adonai Elohim. Falei até certo, gente. Sem consultar, não tem para confirmar. Eu falei certo, é isso mesmo. Adonai Elohim. E amados, parece redundante, mas Jesus está falando: bendito és tu, Senhor. Primeiro, tu és bom. Não é o que tu fazes, é quem tu és. Porque, amados, ao contrário de nós, Deus só faz aquilo que Ele é. Nós somos maus e sabemos fazer boas coisas. Mas é quando nos convence, ou não? Sim. Mas Jesus está falando, não, Deus é bom. Ele faz o que é bom porque Ele é bom. Então tem como o nosso Deus negar a sua própria natureza. Ele manifesta amor porque Ele é amor. Ele manifesta santidade porque Ele é. E quando Ele diz Senhor, bendito és tu, Senhor. Ou seja, aquele que governa, aquele que tem soberania. Deus. Ou seja, aquele que é digno de ser adorado. Aquele que, além de ter soberania, é o único que tem o verdadeiro poder e que deve ser adorado. Rei do universo, ou seja, aquele que deve ser reconhecido em todo tempo, momento e lugar, amados. Glória a Deus. Universo, amados, pega esse planetinha Terra aqui. Esse planetinha Terra aqui tem as montanhas, tem os vales, tem os mares, tem os rios, tem o DR, tem o Demarque, tem a Vila São Pedro, tem Santo André, tem Rio Grande da Serra, tem Mauá. Não importa onde, ele é digno de ser. Glória a Deus. Se nós tivermos a oportunidade de ir na Lua, ele é digno de ser. Porque ele é rei do universo. Não importa, mas onde nós estivermos, ele tem que ser. Que traz o pão da terra. Ou seja, falando na tradução livre da Maiara, Jesus está falando assim: o Senhor criou o universo, fez tudo, é soberano, é bom, é Deus poderoso, o único que deve ser adorado. É aquele que traz o pão da terra, ou seja, é aquele que nos dá a condição de ter sustento, é aquele que é a nossa provisão. O que é para o Senhor multiplicar o pão para 10.000 pessoas? Glória a Deus, aleluia. Não é nada. E depois que ele deu graças, ele partiu o pão e distribuiu. E aí, amados, deu para todo mundo comer, sim ou não? Até só? Amados, nessa passagem Jesus me mostrou
na minha vida, e eu creio que se Ele trouxe essa palavra para nós esta noite, porque não estava na minha perspectiva ministrar. E essa palavra ela veio diretamente ao meu coração, confirmando outras questões que o Senhor já estava falando comigo. Que hoje Ele quer de nós uma estratégia diferente para o milagre. Tem milagre, amados, que a gente não vai nem pedir, Ele vai trazer. O paralítico chamou Jesus? Não, Jesus foi lá. Vamos lá, meu filho, vamos, bora. Mas o Senhor nos trouxe aqui, amados. Não precisa pensar, Nara, essa palavra é para o fulano. Não, essa palavra é para nós que estamos aqui ouvindo. É porque para o milagre que eu e você temos que ver hoje, há uma estratégia diferente. Glória a Deus. Eu não sei se você vai gostar da palavra que eu vou falar aqui, não, amados, porque é bastante gente que tem até fobia dessa palavra. Mas em nome de Jesus, essa fobia vai ser curada hoje. E a fobia dessa palavra hoje vai ser milagre instantâneo, em nome de Jesus. Mas para o milagre, então, amados, eu sei que com certeza tem alguma situação, assim como tem na minha vida, uma situação muito específica que eu e você estamos buscando em Deus. E talvez nós já está ali, faz tempo. Mas sabe, amados, a estratégia para esse milagre vai começar. Na verdade, eu vou deixar essa palavra por meio. Essa primeira palavra é um pouquinho difícil, parece fácil, mas a primeira é difícil. A segunda, que é mais difícil, eu vou deixar ela para daqui a pouco. A primeira é a obediência. Amado, esse milagre que Jesus vai trazer, vai fazer, ponto, acabou. Agora, tem situação na nossa vida que Ele está permitindo para ver a nossa obediência. Muitas vezes, amados, nós achamos que vamos manifestar fé orando. Não, Mayara, eu tenho fé porque eu estou orando, porque eu estou buscando. Não, Mayara, eu tenho fé porque eu acredito, eu sei que Deus pode. Você quer manifestar uma fé verdadeira, amados? Obedeça. É aí que está o desafio da nossa fé. Mayara, como assim? O que tem a ver obedecer isso aí? Quer saber, amados? Vamos aqui no versículo. Vou começar do 1 mesmo. Mas vou ser breve, vou ler direto aqui. Algum tempo depois, Jesus foi para a margem mais distante do lago Quineré, desculpa por isso que eu falo que na tradução é diferente, ou em outras traduções vai estar Tiberiades. E uma grande multidão seguiu, porque viram os milagres que realizaram a favor dos doentes. Jesus subiu em um monte e sentou-se ali com os discípulos. Aproximava-se a festa da Páscoa, realizada pelos habitantes de Judá. Versículo 5. Então, quando Jesus olhou e viu uma grande multidão se aproximando, disse a Filipe: onde poderemos comprar pão para todas essas pessoas se alimentarem? Jesus disse isso para testar Filipe, porque Jesus sabia o que estava para fazer. Amados, você pode até olhar aqui, amados. Quando eu li essa passagem, a primeira coisa que eu marquei foi isso. Jesus disse isso para testar Filipe, porque Jesus sabia o que estava para fazer, ou por ver. Quando eu vi isso, eu falei, Jesus, já entendi, você está me testando também, né? É a primeira coisa, verdade? Você está me testando, entendi. E amados, vai continuar dizendo que Filipe respondeu: nem metade do salário de um ano seria suficiente para lhe comprar pão. Cada pessoa daria apenas uma mordida. Um dos outros discípulos, André, irmão de Pedro, disse: há um jovem aqui com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que isso representa para tanta gente? Amados, aqui Jesus leva os discípulos para um outro nível. E entenda, amados, o que eu e você estamos vivendo hoje na nossa fé é um outro nível. Aqui falou que a multidão está seguindo Jesus porque Jesus fazia milagres. Sim ou não? Sim. Sim. Então tem uma multidão seguindo Jesus, Jesus faz milagres. Ou seja, esses milagres os discípulos viram, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim.
Que eu sei que a gente pensa que Jesus não está vendo nada, assim ou não, amados? Tem hora que a gente fala, não, Jesus, não é possível. Eu vou ser amados, tem dia que essa oração, porque você não está entendendo. Amados, domingo, foi uma bênção pro domingo, né, pastor? Não pensa, mas tudo. Abertura, louvor, oração, pregação. Se eu não me engano, o último ou penúltimo louvor vem Deus e fala, você vai ter que suportar mais um pouco. Aí eu falei, você está brincando. Como é que é? Mais um pouco? Mas ele é Deus, eu sou vaso. O que eu fiz? Fui chorar. Ih, parecia uma palavra, fui chorar, né? Fui chorar, pastor. Isso não é mais doida, né? Fui chorar. Não, Senhor, mais um pouco não. Não é possível. Porque parece que não está vendo a multidão chegar. Porque, amados, entenda nesse momento, nesse contexto, a multidão representa um problema. Por quê? O povo precisa comer, tem comida? Não. Na verdade, ela não representa um problema, ela representa um desafio. E tem coisa na nossa vida que é assim. Eu e você estamos olhando como um problema. Não é problema. Seu filho não é problema. Seu marido não é problema. Seu trabalho, seu chefe. Você não é o problema. É um desafio. Olha a diferença. A multidão está chegando, amados, mas a multidão quer ouvir Jesus, sim ou não? A multidão quer milagre que nem eu e você, amados. A multidão tem necessidades como eu e você. O problema é que a gente está olhando para a multidão e vendo problema, e a multidão não é problema, é desafio. E se nós olharmos com esse olhar, nós vamos encarar a situação de forma diferente. A multidão está só chegando e Jesus está vendo. E aí agora Jesus é a hora de Jesus testar. E a gente pensa que Jesus não testa, e a gente pensa que Deus não testa. Deixa eu muito isso, Deus não prova. É porque a palavra vai dizer que Deus não pode ficar em tenda. Deus nunca vai colocar um pecado na nossa frente. Deus nunca vai chegar e falar para mim, Maiara, vai ganhar aquele ouro, vai lá, Maiara, pega o ouro. Não. Porque é o que eu falei, Deus manifesta aquilo que Ele é. Nosso Deus é mau. A tarefa é de tentar, é de tentar. Mas que Ele prova nossos corações dele. Ele não vai nos induzir ao pecado. Mas Ele vai forjar o meu e o seu caráter para nós não cairmos no pecado. Você acha, amados, que Deus visitava Adão e Eva todos os dias na virada do jardim? Só para ficar fofocando? Contar as últimas do céu? Falar, nossa, você não sabe, o Miguel, menino. Você não sabe, aquele Miguel. Você acha que Deus ia lá para isso? A intimidade com Adão e Eva que Deus tinha com ele era para conservar a vida de Adão e Eva, porque a árvore estava lá. E Adão e Eva precisavam agora se relacionar com Deus, por isso que Ele nos fez conscientes. Porque relacionamento só se pode ter com consciência, amados. De livre e espontânea vontade. Mas Ele não, em nenhum momento Ele fala, vai lá, Adão. Vai lá. Não. Ele faz isso a zero. Perfeito. É a concorrência. Mas que Ele prova nossos corações, sim ou não? Aquela árvore mais precisava estar lá. Porque se o coração do homem fosse corrompido, que nem o coração de Satanás, nós não podíamos viver eternamente. Nós vivemos 120 anos, já faz o estrago que nós faz. Imagina nós vivendo para sempre. Entenda, foi a estratégia de Deus para a salvação. Porque, amados, tem salvação para Satanás? Tem salvação? Mas nosso Deus ainda nos deu escolha exatamente para que houvesse salvação. Aleluia.
Jesus aqui está tentando os discípulos exatamente para acordar o coração. E há 2 discípulos aqui. Primeiro, Felipe. Jesus pergunta: e aí, Felipe? Vamos dar pão? Como é que nós fazemos para dar pão aí para essas crianças aí? E Felipe, amados, nós não tem como julgar não, porque é nós. Olha o que Felipe fala. Senhor, nem metade, ou seja, Felipe vai para as contas, eu não sei você, mas eu sou dessas. Nem metade do salário de um ano seria suficiente para lhe comprar pão. Cada pessoa daria apenas um amor. Diga. Felipe é frio e calculista. Felipe só está falando de valor aqui, não é, pastor? Primeiro, não tem dinheiro para tudo isso, nem se nós trabalhássemos metade do ano não ia dar. E mesmo que nós comprássemos, cada um ia dar um amor. Diga. É valor, é conta. E se nós pais, amado, não dá para ser crente e viver de lógica. Não dá. E amado, fique conformado com quem muitas vezes é cristão e fala que a vida está chata, que a vida está monótona. Porque eu não sei o que é vida assim, amado. Eu também não sei o que é essa vida monótona e chata também. Porque o negócio é desafio, está de desafio. E é do bom, amados, ao difícil. Não falo que é do bom ao ruim, é do bom ao difícil. Amados, eu já vivi época da minha vida. Porque lá em casa, eu que paro, né, faço a planilha lá, vejo as contas, e assim, desde que eu e a casamos, né, ele entra com a verba e eu entro com a administração. E, amados, eu não me esqueço no início do nosso casamento. Amados, eu paguei, olhei, tá tudo pago, pastor, tudo pago, tudo certo. E, amados, mas sabe quando você olha e fala, meu Deus, eu não sei como que a gente conseguiu. Porque estava tudo pago, pastor, tudo pago, as contas tudo pago, não tinha dívida, e nós vivendo do bom e do melhor, amados. Eu não sabia te explicar, até hoje eu não sei te explicar. E eu me lembro que naquela semana, acho que eu devo ter feito isso num sábado, numa sexta, num domingo vim ao culto. E o Senhor usa a pastora e fala: eu sou Deus que estou cuidando, você faz as contas e não entende, mas é eu que estou fazendo. Eu falei, meu Deus, eu sou mesmo, porque realmente, olhando pelas contas, valor, salário menos conta, o negócio, eu não entendia como que a gente ainda estava vivendo tão bem. E, amados, foi assim por quase 10 anos. Mas chega um momento que chega o teste. E os últimos 2 anos, amados, têm sido desafiantes. A conta continua não batendo, amados. Não bate ainda. Não bate. Vou falar para você que o que eu e a estamos vivendo, o sobrevivendo, é do nosso salário, porque a gente trabalha, porque ganhamos tanto, X. Não sei explicar. Mas agora está na época do maná. Se é a época da terra manhã leite e mel, hoje é a época do maná, é provisão de diária, todo dia ali, Deus, né? De Deus, e amém. Então é do bom ao difícil. Então, amados, não vive de lógica, não. E quer viver sem rotina, com imprevisto? Vive na frente. Às vezes você coloca no parque, aí vocês ficam a brincar. De repente, tudo isso não está planejado, Senhor. Está lá no parque, aí você fica a brincar, porque você não sabe o que fazer com a criança. Gente, o Lucas estuda meio período, chega na escola meio-dia. Eu já estou acabada, né? Já estou nas últimas, mas ele está, e aí eu tenho que sair com ele fazer alguma coisa, mas ele me deixa doido em casa. Leva a criança no parque para brincar, tem uma menina, uma moça brincando com um cachorro. E amado, eu não sou aquela pessoa que eu gosto de animais, gosto mesmo no geral, mas não sou aquela coisa assim, menina, mas pensa no cachorro que não desgrudar de mim. Nunca me viu na vida. E ela até estranhou, ela falou, nossa, mas ele não é assim, o cachorro me seguiu. Meu Deus, o que é isso? Aí eu já tinha passado umas experiências, já tinha passado alguns testes. Eu falei, você quer orar por ela, né? Então, ó,
cachorro é um sinal do Espírito Santo para orar para mim. Porque não tem espírito. E amados, depois disso, o cachorro se aquietou. Mas era mais. Porque o cachorro não saía de mim. Eu andava e o cachorro vinha pulando e pulando. Olhei pela menina, o cachorro ficou de boa. Ficou tranquilo. Ele só latiu porque eu não dei tchau pra ele. Na hora que eu levantei e me despedi dela, e disse ele tranquilo. E aí me despedi dela e fui indo aí. Porque eu não tenho que tirei tchau, né? Eu tchau, fica na paz. Não acho mais. Fui embora. Isso é louco, amado. Então não tem como dizer que as coisas por Jesus é parada. Quer viver a aventura? Veja Jesus. Então nós é Felipe, amado. Nós estamos fazendo conta, tentando fazer pela lógica, não está indo. Já vamos encerrar, mas se preocupe não. Mas senhora, amados, trazer André também. Porque vai falar no versículo 8. Um dos discípulos, André, irmão de Pedro. Há um jovem aqui com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que isso representa para tanta gente? Amados, apesar da aparente incredulidade, eu admirei André. Vou até descer. Isso aqui é nóis. Jesus está perguntando: como é que vamos alimentar? E amados, Jesus está sendo bonzinho, educado, perguntando, né? Sendo educado, ele está perguntando, mas é porque assim, é para alimentar, sim ou não? Sim. Então Jesus já está meio assim, se vira, vamos ter que dar comida para todo mundo. Amado, Jesus está dando a dica para nós, mas está querendo fingir comer a arça, não finja não. Não deixe ser sonso. Ele está perguntando, é para dar ou não é para dar alimento? É. Ele está perguntando só para testar. Só para ver nossa reação. Mas a gente vai ter que fazer. Ah, mas eu tenho que louvar. Mas eu tenho que pregar. Mas eu tenho que vir para a igreja. Hebreus 11. Não deixai de congregar como é o costume de alguns. Ele está perguntando se nós vamos vir para o culto, mas está perguntando só porque a gente é educado. Só porque ele é educado, mas é para a gente ir. Jesus está falando, você vai orar? Vai lá, ora. Ele está falando educadamente, vai lá, ora, mas não é porque você tem opção. Entendeu? É para você ir orar. André, amados, ele viu que o quadro era impossível, sim ou não? Mais de 10.000 pessoas, contando baixo. 5 pães e 2 peixinhos. Foi o que ele achou, mas pelo menos ele foi atrás de alguma coisa. Apesar de André não saber como, e de certa forma duvidar, porque dúvida e incredulidade são coisas diferentes, amados. Amados, dúvida nós vai ter o tempo inteiro. Duvidar, nós vamos duvidar muitas vezes. Dúvidas não vamos ter, mas não tem como, amados. Gente, eu conheço um cristão, bispo, apóstolo, e que se você pegar as situações que eles estão vivendo neste momento, eles estão com dúvidas. Eles ainda não sabem como Deus vai fazer, vai agir. Mas dúvida é diferente de incredulidade. Incredulidade, amados, é quando nós não sabemos e nem queremos saber. Então o problema não é você perguntar se é realmente para você pregar. O problema não é você perguntar se é realmente para você fazer tal coisa, se é realmente. Porque, amados, eu não vou mentir, eu sei que a situação do parque, por mais que eu sabia, porque na hora que eu vi aquele cachorro comigo, eu perguntei, meu Deus, esse cachorro quer comigo, né? Que coisa. Aí vai para orar, né?
montar minha casa. Porque, amados, você acha que, por mais que eu estivesse, amados, naquele dia, meio-dia, com meu filho no parque, você não tinha noção de como minha cabeça estava um turbilhão de preocupação. Você não tinha noção de como estava a minha ansiedade naquele dia. E eu podia me opor. Falar assim, orar por ela, mas eu tenho tanta coisa para resolver. Orar por ela, mas essa hora era para eu estar resolvendo meus problemas. Era para eu estar aprendendo, era para eu estar fazendo aquilo, era para eu estar cuidando da minha casa. Eu podia me opor. Como todo ser humano, eu duvidei de um relacionamento, tem certeza? E não assim, amado. Mas era, amados. André, amados, duvida. Não sabe como. Mas pelo menos ele foi atrás. Faz sua parte, amados. Glória a Deus. Ele achou 5 pães e 2 peixes. E nem era dele. Eu nem vou entrar nesse mistério. Mas era que meia-noite. Mas ele fez a parte dele. Ele obedeceu. Ele entendeu. Tem que alimentar essa multidão. Deixa eu ir atrás. Amados, a Bíblia que fala que ele pegou o menino, mas que não foi a casa não, amado. Que é mais fácil tirar 5 pães e peixes de um menino ou de um homem. Mas ele obedeceu. Então, amados, querem ver o milagre? Obediência a Deus. Já teve o tempo que o Senhor fez inesperado sem você sequer pedir. Eu vivi, amados, a multiplicação, milagre extraordinário financeiro, contando uns 10 anos atrás aí, sem pedir, amados. Simplesmente o Senhor fez. Não era algo que era meu clamor, minha oração. Ah, Senhor, eu quero viver do bom e do melhor, mas eu tenho que trabalhar o suficiente para isso. Não. O Senhor simplesmente foi lá e fez, foi a forma dele agir. E hoje, amados, eu me deu um maná. Ai de mim se eu desobedecer. Se eu desobedecer até o maná, sai. Então há momentos, amados, e hoje o Senhor está nos chamando para a obediência. E a segunda palavra, amados, essa não sai não, igreja. Não vai embora não, deixa ninguém sair não, aí, ô Marcos. Organização. André obedeceu, achou o menino com 5 pães e 2 peixes. Jesus pega a cesta com 5 pães e 2 peixes, fala para os discípulos, vai lá e separa o grupo. Para eu não falar errado. Jesus disse, façam as pessoas se sentarem. Havia muita grama ali, por isso eles se sentaram. O número era de 5.000. Amém, amados? Em outras traduções, nós vamos entender que essa ordem de Jesus para o povo se sentar era também uma forma para que os discípulos começassem a agrupar as pessoas. Porque você imagina a multidão, amado? Multidão é multidão, né? E com fome, amado, imagina. Quem teve o privilégio, como eu, de estudar escola pública, que lembra da hora do recreio? A fila era luxo, amado. Não tinha essa, não. Era para ser uma fila, mas quem achava a fila no meio de tanta criança com fome? Você ainda estava indo pegar a primeira vez, mas tinha um lá na frente e já estava na terceira. Agora você imagina a multidão com fome. Se essa multidão está em pé, agitada, tem como? Todo mundo comendo pão? Tem como, igreja? Não. Jesus ia partir o pão e o Zezinho ia comer 10 pães e a Mariazinha nunca ia ter um pão na vida. Jesus manda os discípulos o quê? Manda o povo sentar. Organização. Organiza, amados. E organização, ela começa com prioridade. Toda organização, não tem como você organizar nada sem saber o que é prioridade. Amado, essa é a minha briga com Deus todas as minhas manhãs da minha vida, nos últimos 2, 3 anos. É a minha primeira oração no
sei que é o sonho de muitos. Nunca foi meu sonho, Márcio, nunca. Verdade. Mas desde que sonho, não, eu queria trabalhar em casa. É, meu amor. Imagina a sua casa, o seu trabalho, a sua casa, mas também a sua casa é a sua casa, ou seja, não tem como você ir depois que você sai do trabalho. Aí a sua casa também, depois do meio-dia que é o horário que o Lucas chega da escola, também é um lugar de ensino, porque tem o que? Lição de casa. Tem as 390, porque esses dias o Lucas quietinho aqui, amados. Mas pega aí meio-dia na perua. Esses dias ele perguntou, eu não vou falar que tem crianças, eu não quero causar polêmicas com os pais, mas aí depois vocês que elogiam, eu aconselho vocês pais depois, a pastora já sabe, eu não vou contar a história toda. Mas vocês conhecem o hotel, sim ou não, amados? Eu moro na rota que começa com M. Eu moro no Demarque. O Lucas me perguntou o que era. Deus me deu sabedoria, amados. Consegui responder sem causar polêmicas e traumas. Então, amados, depois do meio-dia eu tenho que trabalhar ainda. Mas eu ainda tenho que ser professora. Tem dia, nada, que não dá. Tem dia que eu tento. Quando ele começa a chorar, eu falo, Senhor, filha, amanhã você conversa com a sua professora. Não sou perfeita, meus amados. Eu tento. Muitas lições eu consigo, mas teve uma lição específica que eu falei, meu pai, ó, filha, amanhã você fala com a sua professora, vai dar tudo certo. Então, amados, é necessário saber prioridade. Então, eu tenho que saber o dia que o meu foco é o meu trabalho, eu tenho que saber o dia que o foco é a minha casa, eu tenho que saber o dia que o foco é espiritual, que eu tenho que orar. Eu tenho que saber o dia que o foco é ministério. A organização começa com prioridade. Eu gostaria de me aprofundar mais, mas não dá tempo. Mas se o Senhor te trouxe até aqui, é porque Ele quer trazer ordem. E tem, amados, nem a criação do mundo foi desorganizada. E foi Deus que fez. Glória a Deus. Primeiro dia Deus disse, haja. Primeiro dia Ele já chegou fazendo Adão. Adão ia comer o que, gente? Adão ia ficar pairando sobre as águas do Espírito Santo? Adão precisava de uma terra, precisava de árvores frutíferas, o mar tinha que estar separado da terra, porque Deus não fez nós com alguelas, fala, né? Não fez, então a água tinha que estar no lugar da água, a terra tinha que estar no lugar da terra. Deus não faz nada na bagunça. E eu sei, amados, onde Deus tem falado comigo. Tem muita coisa para colocar em ordem ainda. Buscar em primeiro lugar o reino. Mas eu quero começar, está uma bagunça. Não sei por onde. Reino de Deus, oração, conheça seu Pai, conheça Jesus. Quando você fala, bendito és tu, Rei do Universo, Senhor Deus, Rei do Universo, você sabe que esse Deus, Ele é bom mesmo? Quer mais? Pode se levantar, vamos orar. Finalizando, amados, a terceira palavra desse milagre é propósito. Amados, o curioso, tem muitas demandas de milagres que é nós que levamos para Jesus, sim ou não? Mas essa demanda foi Jesus que trouxe aos discípulos. Esse milagre foi Jesus que falou, olha aqui, está um probleminha para resolver. E eu e você estamos com lutas, batalhas, situações que na verdade viraram lutas e batalhas porque nós estamos tentando fazer da nossa maneira, sem entender que é Jesus trazendo para nós. Mas é porque tem um propósito. Amados, o que parecia ser apenas físico. Ah, Jesus multiplicou 5 pães e 2? 3. Não era só isso. Jesus está apontando para a sua própria vida. Por isso nós lemos João 6,36. Jesus disse, aquele que comer de mim não terá fome. O que comer do pão da vida não terá fome. O que beber
beber da minha água não terá sede. Esse milagre que Jesus fez foi apenas para apontar quem Ele é. Quer dar uma apressadinha nesse milagre? Começa a buscar para que seja manifestado quem é o nosso Cristo. Porque isso que eu e você estamos passando, amados, não é para que sejamos derrotados, não é para que sejamos envergonhados. Vocês acham que os discípulos estavam com medo, sim ou não, igreja? Sim. Sim, amados. Uma multidão seguindo Jesus com fome. E nós sabemos que ser humano com fome, ser humano é triste. Eu sou triste, amado. Eles estavam com medo de não dar conta, de não ser suficiente, de ter algum problema com a multidão, daquela multidão começar a desmaiar, começar a se rebelar. Mas Jesus não permitiu aquilo para a vergonha, mas permitiu para que houvesse manifestação de quem Ele é. Deixe o Senhor se manifestar. Não busque isso para a sua glória. Não busque isso para dizer que você conseguiu. Às vezes nós não estamos vivendo milagre, porque no nosso coração, no final, a gente quer dizer que a gente vem. Favela vem. Então a gente vai continuar sendo testado. Amém, igreja? Amém. Então nós vamos. Ore pelas suas causas. Você sabe. Se você tem obedecido, tem desobedecido, peça perdão. Se comprometa com o Senhor em obedecer. Se está desordem, se está caos, se está bagunça, se não está. Ou se você nem sabe se está ou não está, pede para Ele discernimento, igreja. E acima de tudo, fala para Ele, Senhor, fala e se compromete. É sua agora. Tudo isso vai ser para a manifestação de quem o Senhor é. Querido Pai, estamos aqui, Senhor. Ó Pai, nós temos, Senhor, sim, as nossas demandas, as nossas necessidades, Pai. Situações que muitas vezes nós provocamos ou que simplesmente aconteceram e hoje precisamos de um milagre. Mas, Senhor, eu sei que para tudo isso, Pai, o Senhor já tem uma cura, já tem salvação, libertação, manifestação. Mas, Senhor, se o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Pai, é porque, Pai, há situações que é o Senhor que está nos trazendo. É o Senhor, Pai, que está falando, ó, tá aqui, como que nós vamos resolver? Assim como o Senhor trouxe aos discípulos. Ó, Pai, os discípulos, Pai, podiam simplesmente falar,
dizer que Tu és bom para te bajular, mas venhamos dizer que Tu és bom porque sabemos que Tu és bom, Senhor. Ó Pai, que não venhamos esquecer que o propósito, Pai, é para que seja manifesto quem Jesus Cristo é. É para que seja manifesta a verdadeira identidade de Cristo. Ele é o pão da vida. E nele nós não temos mais fome. Pai, assim também, Senhor, te apresentamos, Pai, aqueles que estão nos visitando, Senhor, seja pela primeira vez ou não nesta noite, Pai. Senhor, Tu sabe as demandas que cada um trouxe nesta noite, Pai. E que essa palavra, Pai, seja a resposta do que eles têm buscado, Senhor. Porque não é minha palavra, não é a minha pregação, Pai, mas é a Sua palavra, Pai. E assim também, Senhor, o Senhor visita, Senhor Deus, a Tereza, Pai, a Djanira, a Cláudia Bispo, Pai. Ó, Senhor, o Ronaldo, o Pedro, a Amanda, querido Pai. Visita, Senhor Deus, em nome de Jesus, a cada um que está enfermo, Pai. Aqueles que nós recordamos o nome, mas que nós também não recordamos, mas que o Senhor conhece, Pai. Também vidas, Pai, que nem falaram, Pai, que nem foram citadas hoje num grupo ou na oração, mas que não estiveram aqui hoje por algum mal-estar, Pai. Mas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ó Deus, que a cada um, Pai, o Senhor possa dar discernimento, Pai, da estratégia do milagre, Pai. Que para aqueles, Pai, que o Senhor, Pai, vai ao encontro, que hoje o Senhor vai ao encontro, que hoje o Senhor visita, que o Senhor leve vida, Senhor, tire essas vidas da paralisia, Pai. Ó, Senhor, para aqueles que precisam se humilhar, para aqueles que precisam correr risco, Pai, que hoje venha um espírito de ousadia, Pai, para que essas pessoas se levantem e corram o risco, Pai, de ir atrás do milagre de Jesus Cristo, Pai. Ó, Senhor, mas para aqueles, Senhor, que precisam, Pai, obedecer, se organizar e voltar a colocar o Senhor no centro de tudo, porque Tu és o nosso propósito, Pai. Ó, Pai, o Senhor possa se revelar, Pai, e essas vidas possam entender, Pai, o que o Senhor tem necessitado de nós, para que o Senhor cumpra, porque o Senhor quer fazer, Pai. Tem coisas que nós dizemos, se o Senhor quiser, mas o Senhor diz, eu quero. Eu só preciso de um coração obediente. E assim, Pai, nós cremos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, Pai. A tua igreja te agradece, Pai. Que o Senhor continue falando e ministrando nossos corações continuamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Perdoa-nos, ó Deus, ó Pai. Aleluia, Jesus, ó Pai, que teu Espírito venha interceder por nós, ó Pai. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome. Ele ouve os gemidos do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ver.
Igreja, mas perdão que eu esqueci mesmo. Hoje eu trouxe a série Joias, amados, porque essa semana, amanhã ou no máximo segunda, eu vou fazer uma promoção. Né? Eu tenho um grupo já com algumas clientes, mas até como eu estava terminando o catálogo hoje, tem ali, amados, itens por R$20. Muitos. Todos os brincos, na verdade, são por R$20. Tem pulseiras por 30, conjuntos por 50. Então, até foi antes de eu já divulgar, né, para o grupo inteiro. Então, aqui da igreja, quem tiver interesse, eu vou estar ali no final, tá? E passa, pode dar uma olhada, fiquem à vontade. Seja para você ou seja para dar de presente para alguém. Amém, amados? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Nós saímos daqui com o compromisso de apresentar o pão da vida, né, para o seu próximo, para o seu amigo, o seu companheiro, porque realmente, quando você apresenta, vai ter a multiplicação. Então, que nós saímos daqui com esse compromisso de apresentar o pão da vida, que é Jesus. Aleluia. Nós estamos mais ou menos em 30, era 5 pães, 30 vezes 5, dá 150, né? Sendo calculista. Deus é o Deus da multiplicação. Eu creio que através dessa ação sua de apresentar para o seu próximo, você vai estar multiplicando o pão da vida e muitos conhecendo ao Senhor Jesus. Amém? Nós vamos, domingo estamos aqui às 18 horas com o terceiro culto, né? Que fala a respeito da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo de Deus. Que você possa assim estar mais íntimo a Ele, porque o Espírito Santo de Deus, Ele conhece a profundeza de Deus. Então, quando você vem para poder aprender, para poder ouvir a ministração, tenha certeza que você vai sair daqui radiado. Não vai precisar o cachorrinho ir até você para você estar orando para o seu próximo. Você vai realmente já saber que é o Espírito Santo de Deus tocando em você para você falar do pão da vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pai, Pai, nós te rendemos graça ao Senhor, Pai, por essa palavra revelada ao nosso coração, que nós vamos entender, Senhor, como é conhecer o pão da vida que é o Senhor. E eu creio que grandes coisas assim fará. Há uma grande multiplicação, Pai, dentro dessa palavra, dentro desse milagre, em nome de Jesus. Pai, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, e todo o povo de Deus diz: Amém. Glória a Deus. Oi. Depois se me deu. Você não tem, pessoal? Bebê.